Eu só queria pedir para o Miranda, se estiver aí ainda. Miranda, não vai embora não, Miranda. Tá aí, eu acho que era bom tu ficar, porque eu não vim para tratar do assunto de águas, mas não posso me furtar de falar e gostaria que Vossa Excelência permanecesse na casa. Então, se ele estiver aí, se puder chamar. Ah, sim, então tá bom. Senhora Presidente, quero iniciar cumprimentando Vossa Excelência, agradecer pela oportunidade. Hoje nós almoçávamos juntos, o italiano também estava, e na discussão sobre a questão que envolveu uma polêmica envolvendo a Câmara de Vereadores, envolvendo todos os vereadores, que foi divulgado no WhatsApp, sobre a questão do bombeiro voluntário, bombeiro militar, e nós tratávamos sobre a inauguração da sede do bombeiro militar. Surgiu a possibilidade de a gente poder utilizar a tribuna justamente para explicar as razões pela qual se faz necessário assinar esse convênio. Então, a presidente prontamente fez contato com a casa e tomou as iniciativas para que a gente pudesse estar aqui nesse momento para tratar disso. E eu, de maneira alguma, queria causar constrangimento o vereador Silas e o vereador Luiz, mas eu já agradeço desde já a benevolência de Vossas Excelências e dos demais colegas parlamentares aqui, de todos os pares. Cumprimento por esse gesto nobre de poder permitir ao Executivo essa condição de poder falar um pouco também, porque, afinal de contas, completamos aqui 6 meses de governo e eu acho que nada mais justo do que vir aqui nesse Parlamento, na Casa do Povo, nessa tribuna, como eu sempre gostei de falar sobre a palavra parlamento, que tem a sua origem, que vem da palavra parla, que significa fale, falar, a falácia. Então aqui a gente tem que falar, a Casa do Povo, falar para as pessoas, falar para que todos possam ter conhecimento do que vem acontecendo. Então, à frente do Executivo, 6 meses, é importante dar esse panorama de como está a situação do governo municipal. Quero cumprimentar de maneira muito especial as nossas formandas, todas da equipe da Dona Laurinha, parabenizar, cumprimentar os funcionários desta casa, cumprimentar os funcionários públicos do município de Penha, que se faz aqui presente, a empresa concessionária e seus agentes também. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los todos, eu quero iniciar falando sobre esse assunto que foi tratado na casa hoje, que é a questão do saneamento. Eu ouvi atentamente o discurso, o pronunciamento, Miranda, quando tu aponta 939 irregularidades que já foram recuperadas, que é o popular gato, e a instalação de um novo parque de hidrômetro de aproximadamente 6 mil novos hidrômetros. E também ouvi atentamente quando tu falou em 40% de perda. O que me chama a atenção, que me causa estranheza, é que justamente para nós poder evitar as perdas, que seriam investimentos significativos na rede, nessas águas que estão indo embora, não foi feito. O que foi feito foi nos hidrômetros, que tem um retorno financeiro para a empresa. É claro que a empresa está ali para ganhar dinheiro, a gente sabe disso. Mas a pergunta é que tipo de investimento a gente poderia fazer para evitar também esse tipo de perda, né? Um reservatório novo que não tivesse as rachaduras, que hoje permite que a água vá embora, os encanamentos que hoje estão oxidados, encanamento desde a época da Casan. Eu não vi investimento significativo nesse ponto. A pergunta é qual o investimento que já foi feito na cidade? Quanto que a empresa já aplicou na cidade? Quanto que a empresa já arrecadou da cidade, né? Em torno de 1 milhão por mês aproximadamente. E justamente aqueles investimentos que foram feitos foram os investimentos que trazem retorno para a empresa. E uma pergunta que foi feita aqui pelo vereador Lito, a pergunta que eu achei brilhante, Lito, parabéns pela tua pergunta, que foi sobre a questão dos loteamentos. Aí a cidade se reúne há exatamente 10 anos atrás e decide elaborar um plano diretor. Contrata uma empresa e faz um plano diretor. E nesse plano diretor a gente pensa a cidade a curto, médio e longo prazo. E o que todo morador espera? O que todo cidadão espera? Para poder atingir a qualidade de vida, ter a saúde na sua plenitude, saneamento básico. E aí coloca no plano diretor que a gente vai ter a condição de obrigar todos os loteadores, todas as empresas que têm intenção de ganhar dinheiro através do segmento imobiliário, fazer seus loteamentos na cidade, ter que fazer, além de fazer a pavimentação, além de colocar o poste, além de colocar a rede pluvial, vai ter que fazer uma estação de tratamento de esgoto para garantir a qualidade de vida do cidadão de Penha. E quando se faz um contrato de concessão, que foi o que aconteceu no ano passado, não foi previsto essa condição que estava lá no nosso plano diretor. Quer dizer, agora a empresa que fez o loteamento, entrega o loteamento para a cidade, e vamos falar a verdade aqui, a cidade fica pendurada no pincel, pô.
Vamos falar sério aqui? Da maneira que foi tratado esse contrato, da maneira que foi feito esse contrato, o município de Penha está pendurado no pincel. Então, por que que nós tomamos a iniciativa de ir lá e propor um repactuamento com a empresa? Por quê? Porque é o seguinte, tu vai em cima da empresa, da concessionária, a Ares é a agência reguladora. A Ares regula a concessionária. Tu cobra da agência reguladora, tu vê quais são os problemas apontados e o que que se verifica? Que tudo começa no problema do município. Quer dizer, o município é que tem que fazer o licenciamento ambiental e aí não foi feito um estudo, um impacto financeiro para ver quanto isso vai custar para a Penha, uma cidade que arrecada 70 milhões de reais por ano, uma cidade que tem uma arrecadação pequena, quanto que isso significa, quanto que isso impacta no nosso orçamento? Não foi feito, mas o município é que tem que fazer os estudos ambientais. Como é que a empresa vai começar a fazer se não foi feito nenhum pedido do licenciamento ainda, se o município não fez? A empresa empurra para o município diz que não tem dinheiro e empurra para a empresa. Então, até para ir para uma questão judicial, o município fica prejudicado, da maneira que foi o contrato. Por quê? A gente não tem condição de dizer, olha, a empresa não está cumprindo. Não, espera aí, quem não está cumprindo é o município. O município de Penha é que não está cumprindo. Então, a gente tem a obrigação de fazer o licenciamento ambiental, o município de Penha tem a obrigação de desapropriar e de indenizar todas as desapropriações. Isso a gente tem a obrigação de fazer. Além disso, nós tivemos que assumir uma dívida de mais de 10 milhões de reais, que é fruto do endividamento da água com a Casan, porque Penha não tem manancial, a nossa água continua vindo de Balneário Pissarras. Quando, na época, Nacional Águas, que depois virou uma fusão e que eu acho que a IGEA, na época do contrato, é isso, né, Ricardo? A Nacional participou, na época, de alguma maneira. Quando a Nacional Águas operava o serviço aqui na cidade, a administração não pagava a conta d'água, cobrava do cidadão, mas não pagava para a Casan. E aí contraiu uma dívida, a gente absorveu essa dívida, nós estamos pagando 140 mil por mês para não deixar o município negativado. E a meta de esgoto é lá no, acho que 3º, 4º ano, que aí eu pergunto para vocês, se nós temos uma cidade que tem uma vocação turística, se nós temos o maior empreendimento turístico do Brasil, um dos maiores do mundo, 19 praias, e a gente quer que a nossa cidade viva economicamente disso, que é o maior segmento que movimenta e que fomenta o crescimento econômico da cidade, como é que nós vamos atrair pessoas para o nosso município com as praias sujas? Então, quer dizer, a balneabilidade foi deixada de lado também. Então, assim, nós fizemos, sim, esse pedido de repactuação, mas com uma condição, sem o aumento da tarifa. Está bem claro, bem explícito lá. Qual que são as propostas que nós condicionamos? Olha aqui, a gente quer antecipação da meta de esgoto, licenciamento ambiental, a prefeitura vai ficar desonerada, desapropriação, o município fica desonerado, que a IGEA, Águas de Penha, assuma essa dívida com a Casan e tudo isso sem aumentar a tarifa. Essa foi a condição que nós colocamos. E aí, claro que a concessionária fez uma devolutiva, dizendo que isso impactaria no percentual da tarifa, querendo cobrar uma tarifa do município. Então, agora a gente está nessa quebra de braço. Agora, é importante dizer que não é aqui o executivo, como foi falado, com todo o respeito que eu dedico, Miranda, a tua pessoa e a concessionária, e nem o legislativo que tem que decidir isso. Uma das maiores críticas que a gente fez à gestão passada é como é que se faz um contrato de 35 anos, ou seja, eu tenho 35 agora, quando eu tiver 70 está acabando o contrato, se eu estiver vivo até lá. Então, quer dizer, como é que se discute isso em 4 paredes e não se conversa com as pessoas? Isso tem que ser uma conversa amplamente discutida, tem que envolver todos os atores da sociedade, tem que chamar o Ministério Público, tem que rever todos os pontos e ver realmente qual é a condição que o município tem. E quanto que vai ser repassado de aumento ou quanto que não vai ser repassado de aumento. Essa é a grande X da questão. Agora, para nós fazer um relacionamento, para nós ter um bom relacionamento, um dos pré-requisitos básicos que a gente precisa ter é confiança. Quer dizer, o município, o poder executivo, o poder legislativo, eles precisam ter confiança em quem? Na empresa concessionária. Aí, como que a gente constrói um relacionamento de confiança se no dia 12 de junho, Miranda, nós respondemos para a Thaís Galina, dizendo que nós não concordávamos com o aumento, porque está lá no contrato, viu? Todas as perguntas que vocês fizeram sobre o corte de água em 60 dias, sobre tudo isso aí está lá no contrato. O contrato foi leonino. O contrato favorece de maneira significativa a concessionária. E também
prevê os aumentos, os reajustes. Então, aqui, nós nos posicionamos, através do ofício 171 de 2017, extremamente contra a questão de ter um aumento de 1,57% de aumento. Isso no dia 12, protocolado e recebido dia 14 às 16 horas. Muito bem, nós negamos. A gente sabe que, de acordo com o que está previsto no contrato, a empresa tem o direito de fazer, está lá. Mas a gente queria só ser respeitado. Agora, como é que a concessionária responde, coloca a data do dia 26 de junho, protocola no dia 30, sexta-feira, último dia, para se manifestar, às 5 horas da tarde, dizendo que, depois de encher linguiça aqui, dizendo que sendo que tinha aqui, ó, por tudo exposto, em atenção ao disposto da cláusula 12 do contrato da concessão, a concessionária informa que será aplicado a partir do mês de julho o reajuste de 1,57%. Isso às 5 horas da tarde de sexta-feira. Muito bem. No mesmo momento, nós paramos o jurídico para expor, para fazer um outro ofício, também do dia 30, chegamos lá na concessionária antes das 6, o atendimento, que eu saiba, é às 6 horas, até o escritório estava aberto. Todo mundo se escondeu, a gente tem a filmagem do vídeo lá, só para não receber o protocolo, para não impedir o aumento de 1,57%. Eu achei isso o fim da picada e faço esse registro público aqui nessa tribuna, na Casa do Povo, porque como é que nós vamos construir um relacionamento de confiança, de ética, dessa maneira? Não é assim que se constrói. Quer dizer, o povo não está contente, o Legislativo não está contente, o Executivo não está contente, o Ministério Público está investigando. Se a gente quer construir um projeto que vai favorecer todas as partes, não é esse caminho. Não é esse caminho. Então eu quero aqui, ó, nós já fizemos através de meios eletrônicos, mas eu quero aproveitar esse momento público para pedir os bons ofícios de Vossa Excelência que protocole esse ofício para mim, por favor. E dizer o seguinte, que o caminho, meus queridos amigos vereadores, senhoras e senhores, é justamente através dessa audiência pública, conversar com a concessionária, colocar todos esses pontos que hoje aflora esse discurso mais inflamado, todos os pontos que nós não concordamos, da maneira que foi feito, da maneira que foi tratado, nós não conseguimos entender o que aconteceu lá no passado, nós não estamos aqui para achar culpado, nós queremos olhar para frente e achar solução. Mas da maneira que foi feito esse contrato, foi feito de uma maneira que foi olhado, não sei para onde, mas para o povo não foi. Então, assim, nós precisamos, o fato é, repactuar esse contrato para dar condição para a municipalidade, para o município de Penha, para o povo de Penha, para a Câmara de Vereadores, dizer, olha aqui, vocês não estão cumprindo isso, isso e isso. Mas uma coisa que dê condição realmente de enxergar o futuro e de entender que a gente vai ter uma cidade, sim, com a balneabilidade que o município precisa, com o esgoto tratado. Essas são as condições e os termos que tem que ser tratado. Então, eu peço aos nobres vereadores, à concessionária, senhoras e senhores que nos acompanham, a todos os atores da sociedade, acho que a associação tem que fazer parte, presidente, desse momento em que vai ser formalizada essa audiência pública. As associações todas, a CIPEM, CDL, associações de bairros, os conselhos, todos, e pontuar efetivamente o que nós temos, fazer juízo de valor e para onde nós vamos, porque o fato é, nós temos dois caminhos. Nós temos dois caminhos, duas opções. Nós podemos continuar e aí repactuar esse contrato, que seria um caminho, ou a gente pode o seguinte, entender que o caminho seria a quebra de contrato e tentar a quebra judicialmente, que aí vai depender, claro, que a justiça é que vai determinar se nós temos razão ou não. Mas que todos esses pontos precisam ser reanalisados, precisam. E quem vai decidir não deve ser nesse fórum aqui, vereadores e executivo. Acho que nós temos que participar, mas não como protagonista. Nós temos que participar como coadjuvantes. O protagonista da história do saneamento básico de Penha tem que ser a nossa gente, o nosso povo. O setor industrial, o setor produtivo, o comércio, as pessoas que constroem essa cidade todos os dias. Homens e mulheres que saem todos os dias de casa para trabalhar e que sonham um dia com uma cidade melhor. Então, dito isso, eu quero voltar ao meu discurso, peço desculpa se me excedi um pouco, mas eu fiquei realmente sentado, ouvindo tudo, e eu precisava expor isso, e precisava registrar esse momento, que me deixou, sinceramente, desapontado. Na sexta-feira passada, e voltando na resposta, na pergunta que o Lito fez, sobre a questão dos loteamentos, o Lito fez a pergunta sobre a questão de viabilidade de loteamento. E Vossa Senhoria
respondeu falando sobre imóveis irregulares, de cidade, de região que é de navegantes em penha. Eu gostaria que o senhor se pudesse dizer aonde que é, porque desconheço, não sei se os vereadores conhecem, não entendi a tua resposta, com todo o respeito que dedico, mas dizer que quando é feita uma viabilidade de um imóvel, é quando existe uma matrícula, passa pela Secretaria de Planejamento, é feito todas as análises e é encaminhado para que a concessionária apenas verifique a viabilidade da questão do esgoto. Então, é imóvel regular e não irregular. E a concessionária realmente tem atrasado, a concessionária realmente, a Secretaria de Planejamento tem se queixado muito sobre o atraso nas viabilidades de novos loteamentos que vão fazer o crescimento da cidade, que vão fazer com que a cidade possa despontar de novos empreendimentos. Então a gente pede a celeridade, como a gente pede também, viu, Ricardo, esse problema que foi uma tônica que hoje, eu acho que todos os vereadores sentem isso diariamente no seu cotidiano, que é o problema que nós encontramos nas ruas quando a concessionária faz uma manutenção na via e deixa o buraco aberto. Sabe? É uma reclamação, a prefeitura paga o pato, é o município que paga o pato, é o município que é cobrado, é o prefeito que é cobrado, e isso realmente é uma questão muito chata no relacionamento que nós precisamos melhorar. Precisamos avançar nesse quesito. Acho que a empresa que está fazendo, se está da maneira que ela foi contratada, eu não sei qual é o tipo de contrato que existe lá, mas não tá resolvendo o problema. Então, se dobra o contrato, contrata mais uma, mais duas, mais três, mas se tem que fazer a manutenção, faça, mas que entregue o serviço completo. Dito isso, eu quero, minha gente, voltar aqui para esse investimento. Não sei se eu posso, nobre presidente. Não sei se eu posso. Eu acho que na audiência pública nós vamos poder tratar... Dia 12, senhor Ricardo, daí vocês podem estar conversando. O meu tempo aqui também é curto, os vereadores abriram aqui, eu não tenho problema nenhum, se o senhor quiser, depois a gente conversa, mas... Só para dizer, com relação ao aumento que eu recebi, sim, esse ofício não foi aplicado, mesmo tendo sido aprovado pela agência reguladora, nós não aplicamos respeitando a procedura... Não foi aplicado? Muito bem, parabéns. Então, ponto positivo para a concessionária. Com relação, apesar de ter sido aprovado e devidamente homologado pela agência reguladora, nós optamos em atender a solicitação do Executivo e com relação aos outros pontos falaremos da oportunidade. Maravilha, beleza. Então, gente, sobre essa questão do bombeiros, eu queria aproveitar o caráter mais do que público, que é falar dessa tribuna da Casa do Povo. Só depois não esquece de entregar o recebido, né? Nós temos uma situação no município de Penha que há 20 anos o bombeiro voluntário presta serviço para a cidade. Então aqui nós queremos registrar a qualidade, a benevolência, os bons serviços prestados durante esses longos 20 anos, duradouros 20 anos. O bombeiro voluntário deixou uma marca, construiu uma marca na cidade de Penha que ninguém vai tirar isso nunca. É um brilho que tem aquela corporação, as pessoas, a vontade de servir o nosso município, vão muito mais por querer servir do que meramente para ganhar salário, se dedicam, né? A pessoa do Johnny, que sempre teve muitos períodos ali à frente da instituição como presidente, também se dedicou muito, mas ele acabou vindo à tona com esse áudio que vazou, acho que todo mundo aqui deve ter ouvido, sobre a questão do bombeiro militar. Então, assim, nós queremos deixar bem claro que não se mistura, não se confunde bombeiro voluntário com bombeiro militar. Acho que o bombeiro voluntário faz um ótimo trabalho, nota 10, inclusive nós não estamos contribuindo financeiramente com o bombeiro voluntário porque o bombeiro não tem a negativa. Desde o ano passado, da gestão anterior, não tem nada a ver com a nossa gestão, desde o ano passado. A hora que regularizar, fizemos questão de contribuir, porque o bombeiro presta um grande serviço, são parceiros, ajudam o município, tem ajudado, leva o caminhão, muitas vezes para fazer, lavar, às vezes a gente faz a manutenção numa rua, principalmente agora, depois das grandes cheias que assolaram o nosso município, eles conseguiram fazer aí, lavar várias vias de pavimentação asfáltica para tirar a lama. Então, deixar registrado que o bombeiro voluntário realmente presta um serviço significativo. O que não se confunde é que o bombeiro militar está se estabelecendo na cidade de Penha e nós encaminhamos um projeto de lei para essa casa, está tramitando, foi para as comissões, deve ir para a votação na próxima. Quero pedir, se me permitem, os vereadores, para dar celeridade no... Só um pouquinho, prefeito. Presidente, o relógio do prefeito está parado lá. Pede para a TV Câmara lá em arrumar.
Obrigado, Ju. Pode prosseguir, prefeito. A questão é, o convênio é, na verdade, a participação efetiva do governo do Estado no município. O que acontece sem o convênio? Hoje, é o que acontece hoje, nós não temos o convênio aprovado. O que acontece sem o convênio? O bombeiro militar vem no município, quando precisa, por exemplo, qualquer empreendimento, qualquer comércio, posto de gasolina, que vai renovar, por exemplo, o para-raio, o alvará do bombeiro, ou o habite-se do corpo de bombeiro, as pessoas têm que pagar uma taxa de vistoria. Essa taxa é um recolhimento que se chama DARI, que é um documento de arrecadação do Estado. Esse dinheiro vai para o governo do Estado e fica lá, não volta mais. A partir do momento que nós assinar e celebrar esse convênio, esse dinheiro fica na cidade. Toda guia que for paga através do bombeiro voluntário, o dinheiro fica aqui. Então, só para vocês terem uma noção, de janeiro até junho, o bombeiro já encaminhou mais de 100 mil reais para o governo do Estado. O bombeiro militar encaminhou mais de 100 mil reais para o governo do Estado. Se nós já tivéssemos esse convênio desde janeiro, nós teríamos uma conta na Penha com esse dinheiro em caixa. Para poder fazer o quê? Dá para o prefeito gastar com folha de pagamento, com pavimentação de rua? Não, não dá. Gastar com obras vinculadas às questões do bombeiro militar. Então, por exemplo, onde dá para aplicar? Uma demanda que o vereador Juju, há muito tempo, desde quando eu legislei nessa casa, junto com ele, nós brigávamos por isso. Posto guarda-vida. A cidade não tem. Então, imagine vocês, nós ter o recurso financeiro, sem ter o aporte do município, mas do governo, do Estado, que abriria a mão para ficar aqui, para nós poder fazer em todas as praias um posto guarda-vida, para garantir a segurança do banhista, das pessoas, do nosso povo, da nossa gente, que no final do ano, quando chega o verão, quer ir tomar um banho de mar, quer aproveitar a nossa praia, e aí a gente vai poder garantir a segurança. Então, são investimentos que, a partir do convênio, vão ficar na cidade. E é um instrumento, uma ferramenta a mais de trabalho. Se a gente tem um bombeiro voluntário, ótimo. Se tiver o bombeiro militar, melhor ainda, os dois juntos. É o melhor negócio do mundo. Então, acho que não precisa ter polêmica, não precisa ter discussão em torno desse assunto. Acho que é uma coisa simples assim. Vamos ter os dois bombeiros, o município pode continuar ajudando o voluntário desde que ele se regularize, o bombeiro militar vai começar a prestar um serviço para auxiliar no voluntário, os dois podem trabalhar juntos. Inclusive agora, o bombeiro voluntário do Estado de Santa Catarina está assumindo o serviço do SAMU, ou seja, é mais uma ferramenta de trabalho para a cidade, para a nossa comunidade, para a nossa gente. Então está aí um grande instrumento que vai prestar serviço para a cidade, mas para deixar claro que são duas corporações distintas e não se confunde. Quem é a favor do bombeiro militar não quer mais o voluntário. Não se trata disso. Bombeiro voluntário continua, bombeiro militar chega para ajudar, para somar. Então era para deixar claro essa questão e falar de algumas ações nesses 6 meses, dizer o seguinte, olha, foram 6 meses de muita luta, foram 6 meses de muito trabalho, a equipe muito enxuta, nós conseguimos otimizar recursos no município, nós fizemos uma gestão de excelência do ponto de vista de gestão. Como? Otimizando recursos. Nós conseguimos otimizar mais de 10 milhões de reais em 6 meses. A otimização do custo entre aquilo que nós arrecadamos, aquilo que nós tínhamos como previsão de despesa, aquilo que estava previsto na lei orçamentária, que seria gasto, mas nós conseguimos economizar. Nós não gastamos, reduzindo. Como vocês já estão cientes, né? Mas através de várias iniciativas, reduzindo o salário, ainda tinha até a data de hoje 6 secretarias, sem nomear o secretário titular da pasta. Hoje nós nomeamos o secretário de Agricultura, o Branco, e a partir de amanhã nós vamos nomear mais alguns secretários para poder fazer com que a máquina pública tenha essa figura, que é uma figura importante também para poder fazer política pública de cada setor. Mas além de fazer essas economias, nós reduzimos 30% do salário do prefeito até aqui, 30% do salário do vice-prefeito, 30% do salário dos secretários que assumiram, devolvemos telefones, devolvemos vários prédios públicos, os prédios que nós não devolvemos, nós chamamos o proprietário para negociar. Enfim, são várias iniciativas que nos deu essa condição de fazer uma gestão enxuta, eficiente, para poder fazer um enfrentamento diante de tantos problemas que nós tivemos que enfrentar. Seja a dívida que nós assumimos, mais de 20 milhões, seja o problema de ter um orçamento menor para 2017 do que 2015,
Nós, esse ano, temos uma previsão orçamentária de 73 e o ano passado foi 75 arrecadado, mas na prática nós perdemos ainda os índices da inflação, que se nós tínhamos 75 ano passado, esse ano teríamos que ter mais de 80 para poder comprar, para ter o mesmo poder de compra do que do ano passado. E além das economias que nós fizemos e que nos dá uma condição de vir a essa tribuna e dizer com segurança que se em 6 meses nós conseguimos otimizar 10 milhões, com todo esse esforço, com a máquina com o freio de mão puxado, com as mãos apertadas mesmo, lá na prefeitura o pessoal costuma me chamar de pulso de ferro, que a gente não passa nada, se tem que, eu gosto de olhar, nem que seja coisas insignificantes, mas a gente olha até ligação de servidor, e agora a gente vai tomar mais algumas medidas com telefone fixo e tudo mais, porque ainda tem onde ir buscar mais economia. Então, para dizer para vocês que mesmo com a máquina completa trabalhando, que eu acho que é uma tendência, uma necessidade para nós poder imprimir todas as ações públicas que precisa, talvez não na sua plenitude, mas é importante principalmente na figura do secretário, porque nós temos hoje aproximadamente 50 cargos de confiança que nós ainda não nomeamos, seja diretores, coordenadores, chefes de setores e tudo mais. Nós nós fizemos também, além dessa otimização do recurso, que nos permite olhar hoje para a Câmara de Vereadores e dizer que é possível economizar, mesmo com a máquina completa, 5 milhões por ano no mínimo, porque economizamos 10 em 6 meses, então 5 milhões de economia por ano já significa dizer que nós teríamos 20 milhões no final de 4 anos, ou seja, é um valor bem expressivo, dá para pavimentar alguma rua. Mas a gente não está só na otimização do recurso, nós também estamos no diagnóstico do município de Penha, que nos permita ter uma visão além, uma visão que nos permita olhar para frente e saber onde dá para ir buscar mais recursos. Não só do ponto de vista de economia, mas onde dá para mim buscar os recursos que hoje eu não tenho na cidade. Então, aquele diagnóstico que nós fizemos lá no começo do nosso primeiro quadrimestre, que nós comparamos a cidade de Penha, que é uma cidade de 505 milhões de PIB, e uma cidade que tem 30 mil pessoas e que arrecada pouco mais de 70 milhões, comparamos com outras cidades que também têm essas características nos municípios vizinhos e no estado de Santa Catarina. Então, nós encontramos um mapa de receita, nós comparamos a cidade de Penha com qualquer outra cidade nessas características e verificamos que a Penha está muito abaixo em algumas receitas tributárias, de ISS, por exemplo, de dívida ativa de IPTU, de alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária, alvará de obras, taxa de habite, e isso nos levou para um painel de oportunidades, nos deu a condição de enxergar uma oportunidade que o município tem, ou seja, não é um problema, claro, era um problema para a gestão passada, mas agora, com esse painel de oportunidade, nós conseguimos observar, e no desdobramento de cada problema desse, nós encontramos a solução para ir buscar essa receita. E esse mapa de oportunidade, esse mapa de receita nos deu um painel de oportunidade de pouco mais de 7 milhões de reais por ano, Juju. Sei que Vossa Excelência quer fazer uma parte aí, mas, além disso, nós ainda temos um incremento significativo do Parque Beto Carreiro a partir do ano que vem, que também nos permite olhar para frente, sabendo de todos os projetos que nós temos para a cidade, com a certeza de que cada recurso que nós vamos buscar para arrecadar, cada recurso que a gente vai conseguir otimizar, vai ser os recursos que nós vamos transformar a cidade de Penha através de todos os projetos. E aí eu quero deixar para vocês aqui, combinado que eu volto, assim que possível, com todos os projetos de transformação significativa para a cidade de Penha, que são os projetos que nós vamos chamar de Tratado de Penha, que é aquilo que o governo federal, quando lançou o PAC 1, depois lançou o PAC 2, o governo do estado, na figura do Raimundo Colombo, lançou o Pacto por Santa Catarina. Nós vamos lançar em Penha um pacotaço de obras, de todas as obras de infraestrutura significativa, que nós vamos chamar de Tratado de Penha. São as grandes obras que precisam ser feitas. Terceira Avenida, a pavimentação da antiga BR-101, que é a Nilo Anastácio Vieira, do sistema binário da Coab, do sistema binário da Alfredo Brunetti com a Valdomiro Bernardes, do asfaltamento da Abílio de Souza, da Nereu de Assis. São obras importantes que nós vamos conseguir imprimir nessa gestão através desse modelo eficaz, que é um formato político-administrativo, senhoras e senhores, que nesse momento o povo lá fora não consegue compreender.
É um formato político-administrativo que as pessoas vão conseguir entender não a curto prazo, a médio e longo prazo. É um formato político-administrativo que está reoxigenando a máquina pública financeira e que vai permitir que, olhando na frente, apesar de todas as dificuldades, de todas as barreiras que nós temos que transcender, nós vamos ter fôlego para poder superar e apresentar uma cidade transformadora, uma cidade melhor para a nossa gente. Nós temos um plano de desenvolvimento que nós estamos elaborando em parceria com a Facis, que vocês conheceram aqui, que vai pensar nossa cidade para os próximos 50 anos. E nesse plano de desenvolvimento nós vamos vocacionar nossa cidade, seja lá na BR-101 para a área industrial, que nós já vamos prever também no plano diretor, para atrair novas empresas, captar empresas para a cidade, que vai gerar emprego para a nossa gente, para o nosso povo, porque quem se formou, quem correu atrás, quem está capacitado, muitos, principalmente da minha geração, tiveram que buscar outros municípios, porque a cidade de Penha ainda não oferece mão de obra qualificada, então nós precisamos atrair esses investidores para gerar emprego e também, lá no mapa de oportunidades, a cidade de Penha deixa de arrecadar mais de 6 milhões de reais de ICMS. Ah, prefeito, mas ICMS é um imposto do governo do estado, mas 25% retorna para o município de origem. Então nós não temos empresa, lá a gente fica 6 milhões atrás de qualquer outra cidade de 30 mil habitantes no município de Penha e na nossa região da Anfra. Então nós precisamos dar essa condição para o município, de ele poder crescer, de ficar mais forte, de ficar mais competitivo. Nós também temos uma reforma administrativa. Tratamos do regime jurídico com os servidores, de acordo com o que determina a lei orgânica do município. Essa era a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Queria que o senhor, já estourou o tempo, mas eu já estou encaminhando para fechar. Para encerrar, o senhor falasse sobre isso, que foi a questão de semana passada, ia ser a minha pergunta, mas o senhor entrou nela. Mano. Então, sobre o regime jurídico, os servidores do município tiveram que optar sobre o regime jurídico que vai ser adotado pela municipalidade. Existem duas opções, regime seletista e o regime estatutário. O regime seletista é aquele que é determinado pelas leis trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho. E o regime estatutário é quando o município tem um estatuto próprio. Então, os servidores foram às urnas e escolheram o regime estatutário. Agora, o município de Penha vai construir junto com os servidores, junto com a comissão, junto com cada classe, seja motorista, enfermeiro, professor, vigia, operário, assistente, todos eles, todas as classes serão ouvidas e todas as pastas serão representadas numa grande comissão para garantir um estatuto que permita que cada servidor tenha segurança no futuro, na sua aposentadoria, nos benefícios que é possível diante do fôlego financeiro que o município também vai passar a ter, porque com essa mudança, claro que o município acaba tendo uma redução no seu custo, na folha de pagamento, porque hoje o município paga o FGTS e paga o INSS. Nós vamos ter esse desconto, o município vai parar de pagar o FGTS e vai ter um percentual no INSS que vai ser reduzido e que vai ser pago por uma previdência própria. Então isso vai ter uma queda vertiginosa na nossa folha de pagamento. Inclusive, falando sobre folha de pagamento, é importante destacar, presidente, se Vossa Excelência me permite mais um minuto, que o município, nós trabalhamos muito para atingir baixar esse percentual da folha, e a lei de responsabilidade fiscal, ela determina o seguinte: o limite prudencial é 51% e o limite máximo é 54%. Esse é o máximo, é o teto que cada gestão pode chegar. O nosso governo assumiu com o limite em 58%, ou seja, já tinha estourado 58%. Como é que é feita a avaliação? Sempre dos últimos 12 meses. O nosso primeiro quadrimestre nós baixamos para 48,6%. E houve uma confusão, não sei se está aqui o Rafael Prado, quero até agradecer a ele, que ele percebeu que tinha feito errado, o assessor do gabinete, o Duda, entrou em contato e ele corrigiu. Acho que isso é importante destacar, porque ele corrigiu a matéria dele. Ele tinha feito uma notícia dizendo que nós tínhamos ultrapassado de 90%, quando isso não era verdade. Nós chegamos a 90% do máximo, ou seja, o máximo é 54%, nós atingimos 90%, que é 48,6%. E aí o Tribunal de Contas emite um alerta dizendo: olha, prefeito, está se aproximando do máximo, a gente tem ainda mais 10% para poder gastar, para poder chegar nos 54%. Então nós baixamos o nosso percentual do quadrimestre para 48,6%. Mas como é feito a avaliação de 12 meses, ainda entra 2 quadrimestres da gestão anterior. Ou seja, com a média dos 3 quadrimestres, 1 do nosso governo e 2 do governo anterior, nós conseguimos baixar de 58 para 54,3. Estamos baixando quando os nossos vizinhos, os nossos colegas prefeitos estão em grande dificuldade, porque todos estão subindo.
o município de Penha está baixando. Esse é o modelo de gestão que vai transformar a Penha. É assim que nós vamos fazer com que a cidade possa realmente ter essa condição, ter o fôlego, porque não é só com recurso próprio, não é só com a otimização, é também com a vinda de recursos do governo do Estado e do governo federal. É ter essa condição de oferecer um município com nome limpo para poder captar recurso de convênios do governo do Estado e do governo federal, que há 6 anos, vai fazer 6 anos, que a cidade de Penha não tem certidão negativa, que a cidade de Penha está com o nome sujo, porque desde a época da Nacional Águas, quando o município não pagava a dívida com a Casan, nós tínhamos o nome negativado. E agora, por conta da lei de responsabilidade fiscal, dos 58%. Agora nós baixamos para 54,3%. Ficamos acima, mas no segundo quadrimestre nosso nós vamos baixar. E nós vamos ter a negativa que o povo de Penha espera, que a cidade de Penha merece. E aí sim poder trazer esses recursos de aporte financeiro significativo para fazer todas essas obras de transformação. Para concluir. A reforma administrativa que eu tinha me comprometido com Vossas Excelências de caminhar até o mês de junho, agora diante da reforma do Estatuto, ou seja, de um novo regime jurídico e da necessidade de ter uma reforma estatutária, eu quero pedir a Vossas Excelências que possa esticar o lapso temporal para que a gente apresente quanto antes, mas é importante discutir com os servidores. Talvez a gente apresente uma só da estrutura administrativa, porque nós queremos extinguir algumas secretarias, nós queremos uma Fundação Municipal de Cultura, uma Fundação Municipal do Meio Ambiente, e isso é importante trazer. Talvez a gente traga só a estrutura administrativa e desmembre a questão dos servidores, da remuneração dos servidores e do estatuto que nós vamos trazer para aprovação, e aí em tempo hábil. E para encerrar, eu gostaria de convidar todos os vereadores já a deixar esse convite aberto, e Vossas Excelências que repassem esse convite para toda a sociedade, quem está aqui também, senhoras e senhores, para o aniversário de Penha, que nós vamos completar 59 anos. Então eu tenho aqui algumas ações que nós vamos estar realizando a partir desse mês, a partir do dia 9, com a corrida rústica de Penha, de 10 quilômetros, com a sessão solene, que acontecerá aqui, né, presidente, no dia 14, é muito importante a presença de todos também. No dia 15, nós vamos ter a solenidade do kart, do campeonato de kart, que vai acontecer na cidade de Penha, que é o maior campeonato de kart da história do kart no mundo. É uma etapa do brasileiro, que vai acontecer na Penha, que já tem 511 inscritos. É uma etapa do brasileiro, não é do mundial. Mas acontece que no mundial, que teve mais pilotos inscritos, era menos de 500 pilotos, e nós já temos 511, e segundo o pessoal da federação e do kartódromo, nós vamos chegar a 530. Então isso significa dizer que nós vamos ter o maior evento de kart do mundo na Penha. E nós vamos credenciar a nossa cidade também para atrair aí etapas do Campeonato Mundial de Kart, promover o encontro de todas essas pessoas. Imagina 500 pilotos que vêm com suas famílias, que vêm com sua equipe, todos circulando na cidade. As pousadas já está telefone, todo mundo aí já com a possibilidade de ter a pousada cheia, os comércios, restaurante. O comércio fica aquecido, e isso é fazer turismo. Fazer turismo é promover o encontro das pessoas aqui. Então é assim que nós vamos ter que imprimir todos os dias, trazendo pessoas para cá, para poder fazer com que a economia fique sempre aquecida. Também vamos ter o encontro das ambulâncias. E aí... Senhor prefeito, só uma pergunta, por favor. A entrada desse evento será gratuita? Não, a entrada terá um custo. A federação está discutindo com o pessoal do kartódromo, porque a prefeitura entrou como parceira e não como apoiadora financeira do evento. Nós vamos fornecer uma ambulância, médico, para poder, inclusive o governador Raimundo, Vossa Excelência, estava lá no dia do Fundan. Nós pedimos para que ele pudesse disponibilizar um helicóptero Águia para garantir a segurança das pessoas. Nós pedimos também a cavalaria da Polícia Militar para garantir a segurança das pessoas que vão visitar e vão ser visitantes no dia, para poder acompanhar as etapas. Na verdade são 11 dias, é do dia 11 ao dia 22, e segundo informações, não tem nada oficial ainda, mas talvez seja 1 quilo de alimento, alguma coisa nesse sentido. Mas aí vai depender da federação, que é uma coisa que foge da nossa autonomia legal. Se vai ter um custo ainda não foi definido, mas assim que tiver a gente vai poder estar repassando também. O encontro das ambulâncias, quero parabenizar o Lindomar, que encerrou um ciclo na Secretaria de Saúde, fez um grande trabalho à frente da Secretaria, parabéns, Lindomar, e volta para o gabinete com a data de hoje, e conseguiu ainda em tempo promover esse encontro de várias ambulâncias aqui. Vai ter um desfile no dia 15,
com todas as ambulâncias aqui na Sociedade Amigos de Penha. Vai ser um momento muito bacana, porque o Beto Carreiro também vai fazer um show ali no dia, vai ter várias atrações e isso vai ser uma coisa que vai movimentar também a economia no município. Também teremos a abertura do torneio de dominó, entrega do kit pescador, teremos a abertura do torneio de bocha, abertura do campeonato de futsal, isso no dia 19, inauguração da creche do Gravatá no dia 19, inauguração da ponte da Santa Lídia no dia 19, nós teremos um evento também brincando na praça, teremos um evento muito importante da Fórmula Truck na cidade, lá na Praia Alegre, com os minis caminhãozinhos, aí a criançada já fica todo mundo de olho, porque vai vir uns caminhões da Fórmula Truck com o instrutor para poder fazer a orientação de trânsito para as crianças. Teremos também a Feira Livre de Artesanato, ação social promovida pela Secretaria de Assistência Social, a Mostra Cultural na Igreja de São João e, para finalizar, no dia 23, uma grande cavalgada no município de Penha. Presidente, muito obrigado. Me desculpa o estender do horário, acho que era importante. Quero... Muito obrigado aos nobres vereadores, senhoras e senhores, que todos nós tenhamos uma ótima semana, com muito amor e paz no coração. Um beijo, que Deus nos abençoe.